Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus ao teu coração. E vamos começar aqui trazer aqui mais uma palavra de Deus, começando uma série de mensagens dentro do Evangelho de João, Evangelho de Jesus conforme João. E este evangelho apresenta Jesus como Filho de Deus, fala-nos da divindade de Cristo. E nós vamos falar aqui no capítulo de número 6. Tudo que eu vou citar aqui é dentro do capítulo 6. Aqui estão, nesse capítulo, 7 grupos de pessoas que seguiam a Cristo de forma diferente. E aí você vai ver em qual desses grupos você se enquadra, ok? No versículo 2 está o grupo dos curiosos. Diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava entre os enfermos. Curiosos que seguiam a Jesus simplesmente para ver o sobrenatural de Deus, os milagres, as maravilhas que aconteciam através do Senhor Jesus. No versículo de número 14 está o grupo dos admiradores. Diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, aqui está um grupo que admirava Jesus e o considerava como o profeta que devia vir ao mundo. Versículo de número 26 está o grupo dos interesseiros. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui é o grupo daquelas pessoas que servem ao Senhor simplesmente pelas coisas materiais. Ainda hoje existem crentes que colocam as coisas materiais em primeiro lugar. Que enaltece e crê na teologia da prosperidade, que eu não concordo com teologia da prosperidade e nem tampouco da mesquinhez. Tem que haver equilíbrio nisso. E então buscam de forma invertida, buscam a Jesus de forma invertida. Em vez de buscar primeiro o reino de Deus, coloca na frente as coisas materiais, as riquezas deste mundo. Jesus está mostrando aqui no versículo de número 26 que tem muito mais para te dar. Eu tenho muito mais para te dar. Não me busque simplesmente pela matéria, pelo material, pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, pão da vida. Agora, versículo 36 está o grupo dos incrédulos. Diz assim: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Uma multidão que seguiam ao Senhor Jesus, um grupo que seguiam ao Senhor Jesus, mas duvidavam que realmente aquele era o Cristo, ficavam murmurando, desfazendo, dizendo: será que este realmente é Jesus? Isso a começar pelos da sua própria casa, pelos da sua própria família. Eu falei para vocês que vou citar tudo aqui dentro deste capítulo, mas se você buscar outros livros, outros evangelhos, você vai ver que os próprios da sua casa não criam no Senhor, ok? E versículo 41 está o grupo dos murmuradores. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou
o pão que desceu do céu. Olha isso, gente. Jesus, nesse capítulo, por 5 vezes, pelo menos 5 vezes, Jesus é revelado como o pão do céu, como o pão espiritual, né? O pão da vida. Nos versículos 32, 33, 35, 41 e 51. Esses 5 versículos, dentro aqui do capítulo 6 de João, mostra-nos que Jesus, ele é o pão da vida. Mas a turma aqui, havia uma turma aqui, um grupo aqui que murmuravam, dizendo, porque ele dizia, eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, duvidavam, não criam. Muitos chegavam até a escarnecer. E por isso essas pessoas não foram até ao fim com o Senhor Jesus. Ficaram, voltaram, duvidaram e não foram até o fim. Agora, versículo de número 52. Sexto grupo, né? Versículo de número 52. Estou procurando aqui. Diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? O grupo dos que ficavam disputando uns contra os outros, porque Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E Jesus falava no sentido espiritual, do alimento espiritual, e eles, como não entendiam nada de Deus, ficavam murmurando: como pode este nos dar a sua própria carne a comer? Então, havia essa disputa. Agora, versículo 66, é o 7º grupo. Versículo 66, versículo 68, perdão, irmãos. A começar do 66, mas o 68 está realmente a confissão de Pedro, né? Diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro confessa que vida eterna está somente no Senhor Jesus. Porque muita gente achou o discurso de Jesus, digamos, exigente, um discurso, porque o evangelho de Jesus, ele é renúncia, ele é exigência, ele não é só de bênção. Quando você vê um evangelho só de bênção, só de vitória, então alguma coisa não está certa, não está correta, porque o evangelho, ele é freio, ele é exigência, ele é renúncia. E então, muitos desses grupos anteriores que a gente citou aqui, que citei aqui, começaram a voltar para trás, começaram a desistir de seguir a Cristo. Curiosos, admiradores, interesseiros, murmuradores, incrédulos, começaram a dar para trás, a voltar para trás e deixar de seguir ao Senhor. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês, por que não voltam tão bem? E Pedro então diz: Senhor, tu, somente tu, tens as palavras de vida eterna. Então, este é o verdadeiro grupo, ok? Deus te abençoe em Cristo Jesus.